Capítulo 635, As mudanças do núcleo rotativo. Tradução, do Coran Revisão, CYS. No oitavo dia de formação do núcleo, o núcleo rotativo de Lin Ming tinha exatamente o mesmo tamanho do de um artista marcial comum, exceto que a energia interna era várias vezes maior. Comparado ao núcleo rotativo de um artista marcial comum, o núcleo rotativo no Dantian de Lin Ming tinha um tom muito mais escuro e também rotacionava várias vezes mais rápido. Normalmente, quanto mais rápido um núcleo rotativo rotacionava, mais volátil e ativa a energia dentro dele se tornava, resultando que quando ele explodisse de uma só vez seria muito mais aterrorizante. Com uma energia tão sólida e uma velocidade de rotação tão rápida, o potencial de Lin Ming poderia ser imaginado. Este menino é um maldito animal do interior, só que tipo de ração que ele se alimentou para crescer. Mogua murmurou para si mesmo. O talento de Lin Ming era algo que até ele estava com ciúmes. Apenas insultando Lin Ming um pouco, Mogua poderia se sentir um pouco melhor sobre si mesmo. Neste momento, o núcleo rotativo no Dantian de Lin Ming chegou ao final de seu processo de condensação. O núcleo rotativo não mudou mais de tamanho, em vez disso começou a tomar sua forma final. A energia reunida dentro do Dantian estava completamente concentrada no núcleo rotativo, fluindo continuamente sobre esse núcleo cristalino. O núcleo rotativo tornou-se cada vez mais redondo. Quando estava cerca de 99% formado, a energia dentro do Dantian começou a acelerar de repente. Neste momento, o núcleo de cristal de verdadeira essência se tornou a encarnação de um monstro voraz, engolindo completamente e imprudentemente toda a verdadeira essência do Dantian de Lin Ming, deixando-o vazio e sem energia. Isso fez com que cada pedacinho da verdadeira essência do corpo de Lin Ming se direcionasse ao seu Dantian, como um oceano caindo em um buraco. O Dantian de Lin Ming se tornou um poderoso poço sem fundo com uma sucção fortíssima. Isso desencadeou um enorme redemoinho de verdadeira essência, varrendo todas as energias de Lin Ming. Em poucos tempos de respiração, toda a energia nos meridianos de Lin Ming foi sugada pelo seu Dantian. Então, essa força de sucção se espalhou pelo corpo de Lin Ming. A energia de origem do céu e da terra também foi absorvida por essa força poderosa, continuamente reunindo-se no Dantian de Lin Ming. No momento em que um artista marcial completava o seu núcleo rotativo, isso resultaria em uma mudança qualitativa. Ele se tornaria sólido, redondo e emitia de uma força gravitacional profunda. Era exatamente como quando uma estrela do universo se transformava em uma estrela anã branca ou estrela de nêutrons. Uma vez que ela implodisse, a massa permaneceria a mesma e o tamanho diminuiria, mas a gravidade aumentaria por uma larga margem. Quando o ciclone dentro de um artista marcial se condensava em um núcleo rotativo, era também um processo similar de colapso. No instante em que um núcleo rotativo se formava, por causa da intensa sucção, ele condensaria completamente toda a energia no Dantian. Dentro do espaço do Dantian, o núcleo de cristal recém-condensado causaria um enorme redemoinho, sugando toda a energia ao redor e deixando a quantidade total de verdadeira essência experimentar um enorme salto. Esse tipo de salto faria com que a força fosse duplicada ou quadruplicada. Não apenas isso, mas depois que o núcleo rotativo se formava, esse tipo de núcleo cristalino de verdadeira essência manteria continuamente essa força atrativa. Essa era a razão pela qual um artista marcial do reino núcleo rotativo ultrapassava em muito um artista marcial do reino Xiantian com relação a condensar energia em direção ao seu Dantian. Quer se tratasse de velocidade de cultivo, resistência ou capacidade regenerativa, tudo se elevaria. Com essas várias razões somadas,
Essa foi a razão pela qual um artista marcial experimentava um enorme salto de força do reino Xiantian para o reino núcleo rotativo. Assim, até mesmo um talento de nível santo como Muqianil, que estava a meio passo do reino núcleo rotativo, ainda achava que era quase impossível lutar contra um verdadeiro artista marcial do reino núcleo rotativo. A força de atração do núcleo cristalino de verdadeira essência de Lin Ming era muito mais aterrorizante do que a de um artista marcial comum. A verdadeira essência do redemoinho intensificou-se cada vez mais sem sinais de parar. Ela formou uma enorme nuvem roxa de energia de origem do céu e da terra acima da cabeça de Lin Ming. No centro dessas imensas nuvens, um furacão em forma de funil se estendia para baixo, envolvendo Lin Ming bem no final e fluindo constantemente para dentro de seu dantian. Vendo tal situação, Mogua não conseguia mais ficar parado. Ó céus, este momento era tão grande, seria visível de várias centenas de milhas de distância. Se Lin Ming tivesse fechado em um lugar de absoluta segurança, não importava quão grande fosse o momento, nada disso importava. Mesmo se ele tivesse preparado para um momento tribulação celestial, ainda estaria bem. Mas esse lugar era diferente. Este era o abismo do demônio eterno, onde cada passo foi preenchido com intenções assassinas e perigos mortais. Vendo essa situação anormal durar mais um quarto de hora sem terminar, a testa de Mogua começou a ficar molhada com um suor nervoso. Ó bom amigo Lin Ming, como você ainda não terminou? Apenas quando essa merda vai acabar? Neste momento, Mogua estava no mesmo barco que Lin Ming. Sem Lin Ming, sua alma danificada não teria sequer a chance de possuir ou fazer qualquer coisa. Mogua estava contando com Lin Ming ascendendo a grandes conquistas no futuro e sendo capaz de lucrar com isso. Se Lin Ming morresse aqui, todos os seus esforços seriam desperdiçados. Ansiosamente, com grande medo, passou o tempo de outra vara de incenso queimar. Finalmente, a expressão de Mogua mudou. Como ele esperava, a pior reviravolta aconteceu. A apenas alguns milhares de pés de distância, 7 ou 8 espíritos malignos se reuniram, olhando avidamente para a direção em que Lin Ming estava. Neste momento, a várias centenas de quilômetros de distância, sob um penhasco, 2 artistas marciais da raça demônio gigante e um artista marcial Golias estavam agrupados. O artista marcial da raça Golias estava de guarda enquanto os 2 artistas marciais da raça demônio gigante estavam sentados meditando. As lesões em seus corpos não eram muito sérias, mas essas lesões ainda seriam fatais para um mortal comum. Apenas 2 horas atrás, esses 2 artistas marciais da raça demônio gigante haviam engolido pílulas e estavam se recuperando de suas feridas. Que porra de azar, eu não posso acreditar que seguimos um guia idiota aqui e pensar que o guia realmente ousou se chamar de um mapa vivo do abismo do demônio eterno. Merda! Depois de um quarto de hora, os artistas marciais da raça demônio gigante finalmente curaram suas feridas e começaram a xingar em voz alta. Essas 3 pessoas faziam parte do 9º Esquadrão das Estépeis do Abate Sangrento. O esquadrão inteiro deles não foi totalmente aniquilado, mas apenas os 3 sobreviverão. Os outros 7, incluindo o guia, foram completamente eliminados. Eu quase fui morto por aquele idiota. Felizmente, nossa força é excelente e nossa sorte é boa, caso contrário, já teríamos nos tornado o jantar dos seres malignos. Lembrando-se da experiência de apenas alguns dias atrás, os 3 sentiram um medo persistente nublar suas mentes. Isso simplesmente foi um pesadelo. Eles não sabiam onde o inimigo estava e tudo o que podiam fazer era assistir impotente enquanto seus companheiros lentamente se transformavam em poças de carne podre, seu sangue e órgãos se acumulando no chão.
Com toda a justiça, o guia realmente poderia ser considerado experiente e sua força também era boa. Mas em face de tal situação, ele fez o julgamento errado. Ele fez todos ficarem de costas em círculo e ficarem de guarda, fazendo com que mais e mais pessoas morressem. Finalmente, várias pessoas não aguentaram mais e escaparam separadamente. Quanto ao guia, ele havia pago por esse julgamento errado com sua vida. No final, apenas os 3 conseguiram fugir. Esses 3 eram todos os lords superiores e também os 3 mais fortes do time. Em termos de força individual, eles poderiam se classificar entre os 5 melhores lords da Torre Polaris Divisora de Céus. Quanto ao artista marcial da raça Golias, ele poderia até se classificar entre os 3 primeiros. Dentro do abismo do demônio eterno, cada passo era preenchido com a morte e havia zonas de perigo e armadilhas mortais em todos os lugares. Às vezes, um esquadrão experimentaria um desastre completo e somente os mais fortes seriam capazes de sobreviver. Irmãos, o que devemos fazer agora? Nós 3 viemos para o abismo do demônio eterno, mas nós não tivemos nenhuma chance de sorte, ao invés disso, nós quase perdemos nossas vidas. Devemos voltar a partir daqui. O Lorde Superior da raça Golias perguntou. Os 2 Lordes Superiores da raça Demônio Gigante permaneceram em silêncio. Até agora, eles tinham encontrado apenas 2 ossos do Deus Demônio comuns. Uma vez divididos, não foi muito. Eles realmente estavam relutantes em retornar assim. Mas agora, eles nem tinham um guia. Os 3 eram como moscas sem cabeça dentro do abismo do demônio eterno, correndo aleatoriamente era muito perigoso. O Lorde Superior da raça Golias viu os outros 2 não falarem, e depois de pensar um pouco, disse: as chances de sorte dentro do abismo do demônio eterno são difíceis de encontrar, mas uma vez encontradas elas podem ser a maior chance de sorte que já experimentamos. Existem muitos tipos diferentes de ossos do Deus Demônio. Os 2 que temos são os mais baixos. Se pudermos encontrar um osso do Deus Demônio de grau terra ou até mesmo o lendário osso do Deus Demônio de grau celestial, então nossos futuros dias como imperadores inigualáveis estarão ao virar da esquina. Dentro das torres divisoras de céus, os lords superiores eram realmente poderosos, mas, em termos de talento, eles eram realmente inferiores talentos de picos classificados como demônios celestiais de 7 estrelas, muito menos dos descendentes das terras santas como Feng Shen, do Amuku-Nilan Exayen. Sem um verdadeiro talento, como poderiam alcançar esse nível? Depois de ficar na torre divisora de céus por muitos anos, uma vez que um lorde superior alcançasse um cultivo semelhante a alguém nas etapas da destruição da vida, eles naturalmente precisariam deixar a torre divisora de céus. Assim, a cada 12 anos, haveria um novo grupo de lordes superiores nas estepes do abate sangrento. Mas entre tantos lordes superiores, era extremamente raro que qualquer um deles se tornasse um imperador inigualável. Isso porque eles não tinham talento e nem potencial. Sem uma grande chance de sorte, esses 3 quase não tinham esperanças de se tornar um imperador inigualável. Uma potência nas etapas da destruição da vida e uma potência do nível dos imperadores inigualáveis estavam em níveis completamente diferentes. Quer fosse força ou expectativa de vida, eles eram simplesmente incomparáveis. A tentação de se tornar um imperador inigualável era grande demais. Os 2 lordes superiores da raça demônio gigante também não estavam dispostos. Um deles estava prestes a falar quando de repente ele se assustou. Em choque olhando para o céu distante, ele podia ver pequenas nuvens roxas no céu. Até o nevoeiro ao redor estava sendo empurrado para longe por aquelas nuvens roxas, de modo que eram muito mais claras e vívidas. Olhem para lá!
O que é isso? Milímetro. Como os outros dois se voltaram para olhar, eles também ficaram chocados e sem palavras. Esse tipo de mudança provavelmente significava que havia uma grande chance de sorte que apareceu. Claro, isso também significava que poderia haver uma existência terrível ali, um perigo grande e fatal. Ou poderia até ser os dois. Perigos depois de uma chance de sorte, essa era a conclusão mais provável. O que deveríamos fazer? Devemos dar uma olhada. Um dos demônios gigantes propôs depois de um momento de hesitação. Ele olhou para o Lorde Superior Golias, o mais forte dos três. O Lorde Superior Golias rangeu os dentes. Sem dúvida, isso era uma aposta. Mas, no caminho das artes marciais, como não poderiam haver perigos? Havia muitas pessoas que pareciam depreciar os artistas marciais que tinham confiado nas chances de sorte para se tornarem anciãos saprimos, dizendo que apenas a sorte deles que era boa. Mas, na verdade, isso era pura inveja. Havia muitas chances de sorte neste futuro, mas elas estavam quase sempre acompanhadas de um perigo correspondente. O ponto crucial era se alguém estava disposto ou não a aproveitar esta oportunidade e se eles tinham ou não a força para superá-la. Se alguém fosse sempre tímido, hesitante e relutante com cada chance de sorte, isso não seria diferente de se resignar a uma vida de mediocridade. Eles podem até não ser capazes de alcançar um alto estágio das etapas da destruição da vida, muito menos se tornarem um imperador inigualável. Nós iremos. Nós três vamos juntos e restringiremos nossas horas ao máximo possível. Vamos dar uma olhada na situação e se não houver esperança para nós lidarmos com isso, então nós três fugiremos imediatamente. Se houver até um vislumbre de esperança, então apostaremos tudo isso para pavimentar nossa própria estrada até nos tornarmos imperadores inigualáveis. Bom, eu também tenho a mesma opinião. Os lords superiores rapidamente chegaram a um consenso. Com uma chance tão boa na frente deles, se eles nem olhassem, eles se arrependeriam pelo resto de suas vidas. Esses três lords superiores suprimirão suas horas ao máximo possível. Com uma chance de sorte na frente deles, eles não seriam tímidos. Mas, eles ainda tinham que ser cautelosos enquanto avançavam em alta velocidade. Eles rapidamente correram pelo terreno sinuoso da serpente retorcida. As correntes em espiral de energia infernal foram quebradas por eles. Dentro desse terreno da serpente retorcida, havia vários espíritos malignos de baixo nível. Para esses três lords superiores, contanto que não fossem os espíritos malignos que saíram das profundezas do abismo do demônio eterno depois de se reproduzirem por dezenas de milhares ou mesmo centenas de milhares de anos, eles poderiam lidar com um ou dois. Assim, eles lentamente se aproximaram da área onde Lin Ming estava recluso, avançando até o reino núcleo rotativo. Mas neste momento, Mogwai estava realmente lutando com vários espíritos malignos. Esta batalha já se arrastava por muito tempo.